Eita. Abandonou, hein? Amém. Glória a Deus. Eita. Glória a Deus. Vocês estão bem, não? Deus tem dado tantas revelações que para organizar os textos fica difícil. Até para onde começar, né? Mas a gente fica buscando em Deus. Em todo o tempo, a minha oração a Deus é: nós precisamos viver, primeiramente, como verdadeiros filhos de Deus. Nós vivemos num tempo muito difícil, do ponto de vista terreno, né, e natural. E eu fico tão feliz, né, que todos os temas que Deus deu para o bispo foram... É como se fosse uma construção que realmente ela começa pela base. E a cada tema, à medida que a construção vai subindo, vem um outro tema e vai erguendo essa edificação da forma como ela deve ser edificada. Até mesmo os cultos de quebra de cadeias estava implicitamente relacionada com esse plano maravilhoso de Deus para a nossa vida. Eu fico muito feliz porque você está aqui. Eu fico feliz porque, não, como diz, né, existe aqui na igreja Vivar, bispo, um chavão, né? Não tem nada a ver com a gente, né? Tem a ver com Deus e com você, como filhos de Deus. Jesus, um dia ele chamou Pedro e falou: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: amo, Senhor. E Jesus, olhando bem para Pedro, ele repetiu: tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Mas Jesus era o tipo de homem que, quando olhava para alguém, ele não olhava o exterior, mas ele olhava para dentro do coração. E em tudo ele tem um propósito. E ele repetiu novamente: Pedro, tu me amas? E Pedro então falou: Senhor, tu o sabes. Que confronto, né? E Jesus então disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. E esse é o temor do nosso coração. É do meu coração. E eu acredito que é do coração dos nossos bispos, dos nossos líderes. Irmãos, a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Nada e nem ninguém em todo o universo criado pode contradizer a palavra de Deus. Porque Ele é Deus, Ele é o único Deus. Mas a boa notícia é que nós somos filhos de Deus. Nós somos feituras dele. Amém? Nós existimos como ser
criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. Queridos, eu não estou aqui falando palavras, como diz Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, persuasivas de sabedoria humana, mas as palavras que nós, como pessoas que encontramos graça diante de Deus, de estarmos sobre o altar do templo, para poder ser apenas e tão somente apenas um instrumento de Deus, para que você se encontre como pessoa, esta pessoa, criado à imagem e semelhança de Deus, para que nós nos encontramos em verdade, em algum lugar no mais íntimo do nosso ser, e que a luz de Deus nos ilumina o nosso ser, o nosso homem interior, para que a gente perceba e aceite e busque a viver como verdadeiros filhos de Deus. Irmãos, quando eu falo isso, eu estou dizendo que nós, o ser humano, desde o Éden, nós somos desafiados a viver como verdadeiros filhos de Deus. E é interessante nós entendermos isso, porque nós temos um inimigo. Nós temos um antideus que em todo tempo trabalha a fim de nos distanciar desta realidade absoluta, de uma vida sendo vivida em abundância, vida viva, vida de Deus. Eu penso que até por uma questão de inteligência, nós precisamos encontrar este lugar na nossa existência. Amém? Irmãos, eu pastoreio há em torno de 25 anos e fomos por várias cidades. E a gente realmente vai sendo moldado. E nós vamos percebendo o mundo e a história do ser humano que se desenrola. Então, quando eu estou no culto, eu observo as pessoas, eu observo a fisionomia, eu olho bem dentro do olho das pessoas, porque a Bíblia diz em Mateus 6, a lâmpada da alma são os olhos. Você quer ver o interior de uma pessoa, você vê nos olhos. Você vê o que ela está vivendo naquele momento. Se é alegria, paz, tristeza, aflição, dor, decepções, mágoas, nervosismo. A alma humana, ela é a fonte do prazer, dos sentimentos. Então Jesus, ele diz isso, a lâmpada da alma são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Vocês perceberam? A bispa leu essa passagem aqui da parábola do semeador. E
Jesus começa dizendo assim: ouvi, pois, esta parábola. Um semeador saiu a semear. E semeando, parte dessa semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves dos céus e a comeram. E outra parte caiu entre os pedregais, um solo rochoso com muita pedra. E logo nasceu. E porque não tinha muita terra, veio o sol e queimou. E ela não produziu frutos. Ouça, em nome de Jesus. A nossa guerra como homem de Deus, como instrumento, como voz de Deus, é que essa resistência do reino das trevas, porque a nossa luta, a nossa guerra, ela não é contra carne e sangue, ela não é contra pessoas. A Bíblia diz que é contra os principados e as potestades, é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, é contra o príncipe das trevas deste século, é contra Satanás, aquele que Jesus disse, ele veio para roubar, matar e destruir. Ouça, igreja, ouvi. Quantos de vocês sabem em verdade, semanticamente, o significado da palavra ouvir? A palavra ouvir eu vou dizer um conceito desta palavra para você. Ouvir é você abandonar todo o seu ser, os seus conceitos, os seus preconceitos, a sua capacidade intelectual, o seu mundo, os seus valores. É você se despir completamente de você mesmo e entrar no mundo de quem está falando. Para você ouvir, porque o que ele diz sai do âmago do seu ser. Assim são as palavras de Deus. É por isso que Deus, na pessoa de Jesus, ele sempre diz: ouvir. Ouvir não é o mesmo que escutar. Visão não é a mesma coisa que ver. Então, ele começa dizendo ouvir esta palavra, essa parábola. Aí ele diz que a terceira parte desta semeadura caiu no meio de espinhos. E crescendo os espinhos, sufocaram a semente e a mataram. Por que eu estou dizendo isso? Irmãos queridos, nós não podemos perder a direção do caminho como um povo que o mundo natural o conhece como povo de Deus, como igreja de Deus, como aqueles que, segundo o apóstolo Paulo, ainda que eu ande na carne, nós nos locomovemos na carne, nessa constituição física. Todavia nós não vivemos nela. Amém. Nós andamos na carne, mas não vivemos nela. Nós vivemos no Espírito.
Então há uma necessidade de ouvir, e para ouvir, eu preciso renunciar todo o meu eu, e entrar no mundo daquele que está dizendo. Para compreender. Jesus disse para Pedro: eu te darei as chaves do reino, e assim as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas nós precisamos destas chaves. Que chaves são essas, igreja de Deus? É a capacidade de nós nos despirmos do eu, de nós nos esvaziarmos de nós mesmos. É a capacidade de nós morrermos para nós mesmos. Eu vou ler um texto. Estou tentando chegar nele no tempo do Espírito. Que está em Mateus 10, que Jesus disse, e eu quero chegar nela, porque esse é o texto que finaliza esta chave que Deus quer dar para você, para que você viva todos os dias da sua vida, de tal forma que aqueles que sofrem, os angustiados, os contritos de coração, os encarcerados, os cegos, os coxos que não andam, os mortos que não vivem, tudo isso do ponto de vista espiritual, eles possam ver tudo isso em mim e em você, em nome de Jesus, amém? O desejo do meu coração é que vocês realmente sejam libertos, e Jesus disse, e conhecereis a verdade, ela te libertará. Tudo, absolutamente tudo, absolutamente nada neste mundo que possa produzir significado na minha e na tua existência está fora dele. Jesus, o Verbo de Deus. Ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim de toda a existência. Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele fala isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ouça, igreja, Paulo estava rogando, como alguém que sente as dores de parto, assim como eu tenho buscado em Deus, e nas minhas orações eu choro por você. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com este mundo, não tome a forma deste mundo, não valorize o que o mundo valoriza, não pense da forma que o mundo pensa, não viva segundo os conceitos e valores deste mundo. Paulo tinha um anseio profundo no seu ser de levar os romanos, que eram religiosos, idólatras, que confiavam na força do seu braço, no seu poder econômico. Ele dizia para os crentes romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Para quê? Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso, em nome de Jesus. Hoje de manhã a bispa citou um versículo que diz: porque toda a natureza geme, ou seja, e a terra geme, e aguarda com grande expectação a manifestação dos filhos de Deus. Toda a terra geme, a natureza geme, até a natureza geme e aguarda quando haverá a manifestação dos filhos de Deus. Como homens e mulheres espirituais que a tudo discerne e que de ninguém é discernido. É isso que dá sentido na existência nossa. É isso que dá sentido ao planeta Terra. Um ambiente que Deus criou para colocar aqueles que são criados nele, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Quando a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos semelhantes a Deus em tudo, na essência. Nós somos seres espirituais que saímos de Deus. Temos a essência do caráter de Deus. Paulo diz que nós temos a mente de Deus. Só que essa mente está obscurecida. Por isso que Paulo fala: eu oro também para que o Deus de toda glória ilumine os olhos do vosso entendimento. Ou seja, a visão correta a respeito do mundo, do sobrenatural. A compreensão, ela produz uma visão. Lembra de Mateus 6? A lâmpada da alma são os olhos. A compreensão da verdade eterna, ela produz em você uma visão. E saiba de uma coisa: você não vai além do que você pode ver. Você só vai até onde você pode enxergar. Irmão, isso serve para todos nós. É nos seus relacionamentos, é na sua vida secular, no conhecimento, na vida financeira, é no seu casamento, é na sua vida com Deus. Até onde, em verdade, você pode enxergar a si mesmo como filho de Deus e a Deus como aquele cuja palavra pode se definir como amor. Porque Deus é amor, e aquele que não ama não conhece a Deus. Amém? Porque Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus é justiça, e o fruto do Espírito do Deus verdadeiro é amor, alegria, paz, justiça. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler o texto, porque, como diz nosso apóstolo, né? Senão vão falar que nós não somos crentes, né? Eu queria só para que você compreendesse bem, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, eu vou ler um texto que primeiro vai tratar do tema deste ano, vivendo no sobrenatural. Porque muitas vezes quando fala em sobrenatural, infelizmente, a gente já pensa em
profecia, visão de anjos, do mundo espiritual, manifestação de coisas naturais que vêm a nós, não que não seja, mas acima de tudo, nós só podemos voltarmos a ser nós mesmos pela renovação da nossa mente. A renovação do nosso entendimento nos leva a morrer para nós mesmos e a viver uma nova vida nele, em Cristo Jesus. Amém? Abriram a sua Bíblia em nome de Jesus? Vamos ler então. E eu vou ler com muita calma. E você vai absorvendo isso. Lembra que eu falei para você que ouvir é a capacidade de se despir, de esvaziar-se de si mesmo. E entra no mundo deste que fala, que não é o pastor Elídio. E também não é o apóstolo Paulo. Jesus disse: eu vou embora, mas não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vai enviar para vocês um outro Consolador, o Espírito da verdade. E quando Ele vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Amém? Glória a Deus por isso. 1 Coríntios capítulo, eu preguei isso aqui no domingo passado, de manhã, e eu cheguei até, acho que o versículo 10, eu não consegui pregar até o final, que é só até o 16, de tanta revelação e de tanta palavra viva que o Espírito lançou como semente. Marcos capítulo 4, como semente. Mas para que você entenda a chave de Deus hoje em Mateus 10, eu vou ler isso aqui para você. Eu vou ler, é porque eu vou só ler, então vai ser coisa de 3 minutos. A partir do versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou de sabedoria. Irmão, por favor, abandone tudo no seu ser e ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Versículo 2: pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. A cruz é a essência de um novo começo. Jesus disse: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido, irmãos? O ser humano perdeu a sua identidade de filho de Deus. O mundo vaga como palha levada pelo vento, como ovelhas que não têm pastor, errante, sendo levado de um lado para o outro, perdido, cheio de enfermidades, de frustrações, de medo, de decepções, de marcas, de ruga, de cicatrizes na alma. Mas Paulo vem aqui dizendo: eu quando vim falar com vocês, eu não vim com sublimidade de palavra ou de sabedoria, eu vim para falar de Jesus e este crucificado. Por quê? Porque na cruz, uma nova história no ser humano, um novo e vivo caminho foi aberto para mim e para você. Entrai pela porta das ovelhas. O véu que nos separava de Deus pelo pecado foi rasgado de alto a baixo pela cruz.
Versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação, ela não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Jesus é o poder de Deus. Irmãos, foca somente este nome, o nome que é acima de todo nome, e todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra curve-se, se dobre ante o nome de Jesus. Eu não vim com sabedoria de homens, mas eu vim falar do poder de Deus. O poder de Deus em Jesus, que se manifestou de uma forma singular através da cruz do Calvário. A cruz virou apenas uma história, mas ali estava o Deus que, estando e viveu como homem, as duas naturezas, a divina e a humana, estando na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, tomando a forma de homem, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Para quê? Para que nós pudéssemos voltarmos a sermos novamente filhos de Deus. João capítulo 1 diz isso. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos novamente filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos novamente filhos de Deus. Satanás, nós somos filhos de Deus. É essa a tua oração. Nos momentos de luta, de dificuldade, você ora: eu sou filho de Deus, Pai, sou teu filho. Jesus disse: se vós, sendo mal, quando os vossos filhos pedem alguma coisa para vocês, se eles pedem pão, vocês não dão para ele uma serpente. Vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará infinitamente mais. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra de espírito e de poder que quebra da mente, do coração, da alma, as estruturas do diabo. Eu estou aqui, ver se eu chego onde tem que chegar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí diz assim, versículo 6: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. O Espírito Santo, como diz o Izerdino, se Deus não é gente, não. Versículo 6, irmão, diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Meu Deus, eu vou falar de mim, irmãos. Nós somos tão feridos, e eu vou mostrar essa questão
da alma ferida, dos bloqueios da alma, das trevas que envolvem a alma, que obscurecem os olhos. Como Mateus disse, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. É isso aqui. O apóstolo fala, todavia falamos sabedoria dos perfeitos. Esse homem era louco também. Por isso que ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não andou com Jesus, mas teve uma percepção do Cristo, como nenhum outro discípulo teve. Ele teve uma percepção da glória desse ser, cujas palavras não pode. Em Apocalipse 19, ele vai falar que Jesus estava lá, e na sua cabeça coroa cheia de diademas, e nela estava escrito um nome que ninguém podia discernir, e não pode mesmo, irmão. É algo que a mente humana não pode compreender, e muitas vezes nós blasfemamos contra a pessoa de Cristo. Muitas vezes, se nós não recebermos algo que acreditamos que seja essencial para a nossa vida naquele momento, nós abandonamos Deus e a Jesus. É isso que esse incircunciso, chamado Satanás, demônio, Abaddon, Apoleão, traidor, mentiroso, ladrão, corrupto, assassino, é isso que ele quer fazer com você. Mas nós precisamos acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus foi aquela pelo meio do qual os mundos foram formados, pela palavra de Deus. Ela é digna de toda aceitação. Amém? Paulo diz, eu estou falando de coisas espirituais para os perfeitos. Ele está dizendo que nós somos perfeitos. Ele diz que nós temos a mente de Cristo. Aí eu pergunto para você, irmão, você realmente acredita em nome de Jesus? Ouça aqui, irmão, você acredita em nome de Jesus? Paulo está falando da nossa essência. O Dr. Miles Monroe que falava muito isso, bispo, em Brasília, né? Você não é isso que você olha no espelho e vê que você é, ou que as suas emoções dizem que você é. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Eu quero chegar pelo menos no... Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Você é perfeito em Deus, irmão. E às vezes, irmão, eu falo isso mais para os jovens casados, para aqueles que ainda têm muita força física, que pode fazer jejum, que pode orar pelo menos 2 horas por dia, mas que busca a essência do que se pode compreender como riquezas. A Bíblia diz que nós temos um tesouro escondido em vasos de barro. Somos frágeis, como vácuo. A Bíblia diz, o salmista fala que nós somos como um vermezinho. Mas também ela diz que nós temos um tesouro aqui em vaso de barro. Nós temos isto, a mente de Cristo. Nós temos o Espírito da verdade, o Espírito de poder, o Espírito de amor, o Espírito de vida. O poder de Deus em ação. É aquele que penetra as profundezas de Deus e perscruta as vontades, as prioridades, o propósito de Deus para a nossa vida. Mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não falamos sabedoria de... Nós falamos sabedorias de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória.
Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se estivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Aleluia. Mas, versículo 9, como está escrito: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é as que Deus tem preparada para você. Agora, a revelação não está só nisso. As coisas que o teu olho não viu, presta atenção, teu ouvido não ouviu, e não chegou no teu coração por algum motivo, são as que Deus tem preparada para os que irmão, não é a glória, não é a eternidade, ô bispo, é aqui e agora. O problema é que o teu olho não viu, você não conseguiu ouvir. O teu coração, como essa palavra do semeador de Marcos capítulo 4, essa palavra não pode cair na beira do caminho, que as aves, que significa demônios, rouba de você essa palavra poderosa de vida, que transforma a tua vida. Ela não pode cair no meio de pedregais, num coração endurecido. Isso é demônio. Nenhum ser humano pode endurecer o coração. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Eu estou à porta e bato. Abre o coração para Deus. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. A gente precisa entender isso. Resista ao diabo, mas se sujeite a Deus, porque Deus é amor. Os pensamentos de Deus para comigo e com você é de paz e não de mal. Definitivamente os pensamentos dele para conosco é de paz, não é de mal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que o castigo, no momento, ele não parece por bem, mas depois ele produz um fruto de gozo infinitamente maior, porque Deus é onisciente, Deus é onipresente e onipotente. Ele sempre faz o melhor na hora certa, no tempo certo. Ame a Deus em nome de Jesus, igreja. Lembre. Que horas que é? Não vou chegar no texto. Talvez Deus. Que horas que é? São 15 para as 8. E termina às 8, né? Jesus disse, amém, eu sou o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas o meu Pai lhes dá o pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Os hipócritas chegaram para Jesus, mas os nossos pais comeram do pão no deserto. Que visão carnal, terrena. Ele diz, não, vossos pais comeram um maná e morreram. Mas o meu Pai dá a vocês o pão vivo que desceu do céu. Jesus falava dele, eu sou o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Portanto, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, porque eu sou o pão. Comam de mim, bebam de mim e vivam.
terminar. Vou terminar em nome de Jesus. Eu tenho que terminar. Eu preciso chegar até no versículo 14, eu vou ler. Então nós vamos parar. Mas Deus nos revelou, ou seja, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou, oh meu Deus, irmãos, Deus revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Olha o sobrenatural aí. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Amém? Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Ele. Isaías disse isso. Isaías disse no capítulo 53, ao que tem fome, venha. Ao que tem sede, venha. E ao que tem fome, beba. E ao que tem fome, compre de graça leite e vinho. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Lembra de novo da palavra da bispa, Marcos capítulo 4. Um semeador saiu a semear. Aí lá no final, ele fala, né? Não entendeis esta parábola? Como poderão entender as outras, todas as parábolas? Irmão, é assim. Se você não se esvaziar completamente de si mesmo, permitir que algo infinitamente maior penetre o seu ser e viva através de você. Esvazie. O texto que eu queria ler, não vai dar para ler, que é uma chave poderosa. Ele começa dizendo, em Mateus 10, a partir do versículo 34, nem abro, porque senão eu vou ler. Olha, ouça só isso. Não penseis que eu vim trazer paz na terra. Eu vim trazer o quê? Espada. Esta é a chave. Quando ele diz, eu não vim trazer paz na terra, mas espada. Irmão, espada, eles nos leva a tomar decisões difíceis na vida. Espada, irmão, ela vem para romper, para cortar, para fazer uma ruptura. Nos pecados de estimação, nas maldições herdadas, nos traumas emocionais. Essa palavra precisa ser pregada, mas não foi hoje que Deus quis, então amém. Porque ela é poderosa, irmão. Porque lá tem uma parte aqui que ele vai dizer assim, irmão, nossa, é poderoso. O dia que nós podemos pregar isso, bispo, para marcar para todo mundo vier. Eita glória! Se for, vai longe.
encontrei um amor que não tem fim. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Tão paciente e misericordioso, eu encontrei um amor que não tem fim. Tão paciente e misericordioso, nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei pra tua face, verei a sua glória, verei a sua glória. Amor presente é o teu amor, nunca me desamparará. Eu olharei a tua face, verei a sua glória, verei a sua glória. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Olharei para ti. Nunca falha, nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda, continua a me. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti, os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Olharei para ti. Tudo pode, declare isso. E tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. E tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo, pois tu és o Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Orarei para ti. Aleluia, Deus. Eu
Coloca as tuas mãos no seu coração, irmão. Eu quero que você entregue completamente o seu ser. Eleva a tua mente a Deus, ao seu Pai. Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, os que olham para Ti, Senhor, viverá. Nesta noite, Senhor, eu declaro sobre estes teus filhos, as tuas ovelhas, o nosso povo, Senhor, o poder da cruz, Senhor, o poder da cruz sobre a vida dos teus filhos, a sua casa, a sua família, o seu casamento, os nossos filhos, Senhor. Os nossos filhos, Senhor, são consagrados ao Senhor. O sangue da cruz é sobre o nosso povo. Ele não será anulado, meu Pai, mas Ele vem fazer, Senhor, o motivo pelo qual foi derramado naquela cruz. Oh, Senhor, Senhor nosso, Deus nosso, contra este povo não vale encantamento, Senhor. Satanás, em nome de Jesus, todos os teus projetos, nós ordenamos quebrado neste momento. O martelo do nosso Deus que esmiuça a penha, lança por terra agora, do coração, da alma, da mente, todos os altares herdados dos nossos pais, dos nossos antepassados, que exercem influência negativa, em nome de Jesus, seja quebrado nesta noite. Eu ordeno libertação, eu ordeno libertação da mente, eu ordeno libertação e cura da alma. Eu ordeno em nome de Jesus, sobre a tua palavra, Senhor Jesus. Eu ordeno que os olhos dos teus filhos estão abertos para ver, Senhor. Eu declaro que os seus corações, Senhor, são como uma terra boa e que recebeu nesta noite a preciosa semente. E eles crescerão como o cedro do Líbano, como árvores plantadas junto a ribeiros de água, Senhor. E eles frutificarão a 30, 60 e a 100 por um, pelo poder que há no teu nome, Senhor Jesus. E a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, Deus, guarda o coração, guarda o sentimento dos teus filhos, da sua igreja, em Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para ti. Pois tu és o Senhor que arrematou meu coração. Som. Voltou. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Em língua portuguesa existe um termo chamado metalinguagem. É quando a linguagem fala da linguagem.
É o que está acontecendo aqui esses dias. O Senhor está entregando palavras para nós sobre o sobrenatural e nós estamos pregando no sobrenatural. Amém. Quem não entra no sobrenatural vai entender, vai, mas não vai pegar a essência dela. Por isso que você precisa entrar no sobrenatural, para você não ficar simplesmente com o Logos e entrar no Rema. Logos é a palavra escrita. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pega, lê a Bíblia e vai lendo, a gente está lendo que nem um romance, que nem um livro. É o Logos, é só o Logos, é só a palavra escrita do jeito que ela está escrita. Agora, quando você ora, quando você pede para o Espírito Santo vir revelando para você aquela palavra,